o microfone de todos deve estar desabilitado, até para controle da sala, né? Mas depois a gente consegue seguir. Então, como é que vai ser a dinâmica? O que a gente vai apresentar? Vamos explicar a atual demanda por conexão, por velocidade e afins. Falar sobre a categoria 8 na TIA 568C.2. Qual que é a frequência de trabalho, quais serão os testes em campo. Vamos falar dela também na ISO, saiu primeiro, né, a ISO, a norma mundial. Quais são os requisitos de campo e os requisitos de precisão. Testes de malha, Allen Crosstalk e alguns exemplos de resultado. Então, a primeira pergunta que vem é: para que categoria 8? Então, a demanda por velocidades, por throughputs mais altos, fez com que a norma, tanto a ISO, que já tinha feito, né, na verdade, não categoria 8, agora chama-se categoria 8, mas anteriormente eles chamavam de classe, e aí a gente tinha lá na ISO a classe F, a classe FA, que deveriam ser na TIA categoria 7 e 7A, que não foram finalizadas. Então, até hoje, na norma americana TIA, que a gente mais segue aqui no Brasil, né, as normas 7 e 7A não foram finalizadas até o momento. Mas a 8, eles chamam de 8.1 e 8.2, já foram finalizadas. Há quem acredite que a TIA deve abandonar o projeto de 7 e 7A por já ter concluído a 8, e há pessoas que imaginam que ela em algum momento deve colocar o 7 e o 7A lá no papel, mas talvez seja como aconteceu com a categoria 4 no caso de Natimoto. Mas não é por isso, não é só por fazer normas novas. O que demanda esse tipo de velocidade? Uma das coisas que tem sido muito comuns nos mercados corporativos, residenciais, em todo lugar, é a parte de Wi-Fi. Então, existe uma demanda por Wi-Fi crescente. A gente, atualmente no Brasil, consegue facilmente achar access points 802.11n, com alguma busca, algum trabalho, você consegue achar o 11AC, fase 1, e o fase 2 está começando a sair alguma coisa lá nos Estados Unidos, vai demorar um pouquinho mais para chegar no Brasil. Então, no N a gente tinha aí um throughput para cada usuário de 450 megabits por segundo. No fase 1 do AC, 1.3 GB, e na fase 2, 2.6 GB. Uma velocidade muito alta, que fica compartilhado entre os usuários, mas uma conexão muito alta entre cada um dos usuários. E, obviamente, você precisa ter o quê? Você precisa ter um acesso a esse access point com uma velocidade igual ou maior. Então, se você tem 10 usuários ligados a 1.3 GB, você, teoricamente, precisa ter 13 GB dessa conexão. Há muito tempo atrás, você já pode colocar as suas tomadas, né, com duas terminações. Então, na norma, já é explicado que você deveria entregar o seu ponto de tomada com duas conexões. Então, teoricamente, não se deve utilizar um cabo do patch panel até o seu access point e fazer o plug macho lá. Por norma, você precisa fazer uma tomada, e por norma, por fazer uma tomada, como uma estação de trabalho, você deve entregar 2 pontos. E existem já também access points que estão oferecendo dupla conexão. Então você coloca lá 2 cabos para que você possa ter uma dupla conexão, e você dobra a velocidade de conexão do teu aparelho. O que mais? O que segue depois do AC? O AX. Então, a expectativa do 11AX é que você vai ter até 4 vezes mais conexão do que o AC da sua fase 2. Então, a fase AC. Depois 2 você tinha 2.6, a gente está falando alguma coisa que com certeza ultrapassa os 8 GB. Então, esse é um passo que se dá que não tem como voltar. Ninguém quer menos velocidade, menos throughput, menos conexão, menos latência. Sempre as pessoas querem mais. Então, e aí? E aí que você vai precisar, então, chegar, com certeza, nos backhauls, nas suas conexões, para 10 GB facilmente. Hoje, o 6A atende o 10 GB. O que viria do 7 e 7A atenderia os 25 e 45 GB.
você já está falando em categoria 8, que pode chegar a, de repente, até os 100 GB no cobre, tá ok? Outra coisa, 2.5 e 5 GB. Então, a I3E, que não é uma norma, é um padrão, a I3E, ou IEEE, a gente chama isso de I3E ou IEEE no inglês, elas, em setembro de 2016, já tinham colocado o 2.5 e 5 GB. Para quê? Para que você possa ter o acesso com seu cabeamento categoria 5E ou 6 funcionando a mais do que 1 GB. Então, hoje você tinha lá o seu cabeamento 5E rodando, né, a 1 GB e você consegue extrapolar esse 1 GB para 2.5 ou, quem sabe, até 5 GB. Então, quando você tem o AX, aí vai ficar totalmente fora da curva, mas a ideia foi, pelo menos, suportar o AC. E aí? Bom, os dispositivos existem, os hardwares existem para 2.5 e 5 GB. O que precisa, então, do cabeamento? Ele precisa ser recertificado para 2.5 e 5 GB. Para quem já fez essa certificação com o equipamento Flux, salvou o arquivo no Lincoln, existe lá a opção para recertificação. As normas 2.5 e 5 GB, na parte de aplicação, estão incluídas lá. Teoricamente, o pessoal pode conseguir tanto em categoria 5, categoria 6, categoria 6A. Porém, existem limitações aí com base no comprimento. Então, teoricamente, alguém que tenha um cabeamento de categoria 5E menor do que 50 metros vai conseguir rodar tanto 2.5 quanto 5. Quando essa pessoa passar dos 50 metros, mas ainda abaixo dos 75 metros, ele vai ter dificuldade com 5 GB, mas deve ainda conseguir alcançar o 2.5. Passando de 75 metros, essa pessoa não deve conseguir rodar 5 GB, vai ter dificuldade de rodar o 2.5. Então, sabendo-se do comprimento, dá para ter uma noção. Independente disso, tem que fazer a recertificação. O Allen Crosstalk, nesse momento, era obrigatório apenas para o 6A, né? Era uma recomendação, existia lá a recomendação no 6, mas nunca se falou nada em 5E para rodar 2.5. O 5 GB ele é obrigatório. Então, precisa fazer o teste do Allen Crosstalk para ter a segurança de que ele vai rodar os 2.5 e 5 GB acima aí dos 50 ou 75 metros, ok? Já no categoria 6, a única dúvida fica na parte acima dos 75 metros, onde você quiser rodar os 5 GB, pode ser que você tenha dificuldade. Já no 6A está tudo lento, até porque o 6A foi feito para 10 GB. Então, ele não vai ter dificuldade nenhuma do legado anterior, ok? Bom, então a categoria 8 foi totalmente aprovado, está pronto para seguir no mercado. Já tem, inclusive, fabricantes com esse cabeamento. Estive na BICS de inverno, no finalzinho de janeiro, onde existiam lá já fabricantes expondo o seu cabeamento categoria 8. Mas ele foi basicamente pensado para data centers. Então, um permanente link com apenas 24 metros. A gente está falando, então, de uma conexão extremamente alta, mas de um rack para outro rack. Um canal de 30 metros. Então, você inclui os patch cords e você chega apenas a 30 metros. E um modelo de canal de apenas 2 conexões. Ok? O Direct Attached é uma novidade que veio aí. Isso a gente já tinha colocado desde 2015 nos nossos certificadores da família Versic, como uma forma de teste, onde você tinha de um lado macho e do outro lado fêmea. Esse era o nome Direct Attached que vinha das normas industriais, mas a gente tinha colocado isso seguindo o documento da BICS como conector único modificado. E aí agora, isso entra então na categoria 8 com o próprio nome Direct Attached. Ele obviamente é compatível com os RJ45 e também compatível com os não RJ45, aqueles conectores diferentes que apareceram na categoria 7 e 7A, tá ok? Na ISO ele vai ser 8.2, na TIA ainda não está homologado isso. Eu não sei se eles vão seguir isso, o pessoal tem um pouco de receio com esses padrões aí não RJ45. Ele deve rodar a 2 GHz. Então, essa é uma premissa básica. Qual que é a frequência de trabalho? 2 GHz. Existem outros fabricantes de certificador que já tinham até lançado um equipamento que rodava
aos 2 GHz, na verdade eles tinham lançado até antes 1.6, não sei por que tiraram isso 1.6. Bom, quem comprou esse 1.6 vai acabar não fazendo nada, além do que a categoria, a classe F e FA, precisa aí dos 2 GB. Fora isso, entrou também o requisito para malha. Isso é importante, gravem isso, porque isso vai ser um ponto crucial mais para frente. Então, todo cabo categoria 8 obrigatoriamente é blindado. E apareceu lá na norma da categoria 8 uma frase curiosa, que é o seguinte: a malha deve seguir o caminho do cabo. Ou seja, a malha não pode estar paralelo ao cabo ou fora do cabo, tem que ir junto com o cabeamento. Então, como ficou a cara da categoria 8? Então, na ISO, tem lá o classe 1, classe 2, Permanent Link, os componentes estão lá como CAT, 8.1 e 8.2. O 8.2 seria os não AJ45. Para quem não sabe, coloquei a ilustração. Então, dentro da TIA tem apenas o AJ45, na ISO tem o AJ45 e tem aqui uma ilustração do conector conhecido como Tera, que foi o pessoal que mais brigou para ser colocado esses conectores aí fora da AJ45 por toda a proteção que ele promove. Então, essa proteção é muito boa, realmente promove menos ruído nas suas conexões, mas o pessoal da TIA acabou homologando com um comprimento menor o AJ45, ok? Não homologou, pelo menos não por enquanto, os não AJ45, como o TERA, AJ45 ou o ARJ45, ok? E aí, quais são os requisitos para a norma? Então, existe também uma norma americana, que é a TIA 1152, que diz como os fabricantes de certificadores devem produzir um certificador. E aí, todos os requisitos, obviamente, da 568C devem estar incluídos. Ele deve ter algumas funções de campo, deve rodar todos os testes e deve ser verificado contra a especificação de precisão nível 2G. Então, eles chamam de 2G, faz uma referência aí aos 2 GHz. Esse é o nome, antes levava o nível 1, 2, 3, 4 e 5 em algarismos romanos, e agora, em vez de seguir por um nível de precisão nível 6, né, em algarismo romano, eles optaram por transformar isso em 2G. E aí? Bom, dentro tanto da ANSI quanto da I3E, você tinha alguns testes: pinagem, comprimento, atraso de propagação, entre outros, mas existia lá, por exemplo, o teste de loop resistivo, o teste de desbalanceamento resistivo e os testes de TCL e LTCL. Tudo isso já está incluso dentro da ANSI TIA 568C. Agora, eu não sei por que só a Fluke, desde 2015, é que incluiu esses testes que já estavam lá na norma no seu certificador. Então, felizmente para a gente, ou infelizmente para o mercado, o único equipamento hoje que possui os testes de loop resistivo, desbalanceamento resistivo, TCL e LTCL é o equipamento da Fluke Networks da família Versige. Já me perguntaram, não sei se alguém vai perguntar de novo durante esse chat, é possível que o DTX 1800 possa fazer esses testes de balanceamento dos pares, resistivo dos pares, desbalanceamento resistivo e os TCL e TCL? Não é possível. Teria-se que alterar o hardware completamente do DTX, algo que não vai ser mais possível, já que o DTX foi descontinuado. Então, desde 2015, o DTX foi descontinuado, não vai seguir, então, com novos recursos. O máximo que vão fazer, por enquanto, até 2018, quando ele ainda vai ser suportado pela fábrica, eles vão atualizar o firmware do equipamento para correções de padrão, para novas inclusões de biblioteca de cabos, ok? Mas não vão ter novos recursos para ele. Aqui, uma foto que eu tirei da Bix, o banner, era o maior banner que existia lá na Bix, falando a seguinte frase: está aqui o primeiro verdadeiro certificador de categoria 8. Então, como eu já falei, outros fabricantes até falaram que faziam os 2 GHz, mas só isso. Não tinham tanto o nível de precisão quanto a parte do teste de malha, como deve ser feito. Por isso, eles não conseguem ainda retirar o seu certificado de nível 2G de precisão. Ok? Então, por isso a frase, o primeiro verdadeiro certificador de categoria 8.
Para isso, a gente teve que desenvolver um novo RJ45 para as nossas terminações. Esse aqui era a ponteira salsa, então para quem tem um equipamento, seja do DTX ou seja um DSX 5000, se abrir a ponteira de link permanente, vai conseguir tirar esse chipzinho que faz a conexão. Ele é o chamado de ponteira salsa, ele vertinho. A gente teve que desenvolver, conjunto com o fabricante de conexões, né, a ponteira Júpiter. Então, a ponteira Júpiter foi um desenvolvimento da Fluke. Ela é a única que é possível rodar aos 2 GB. E aí, fazendo os testes em laboratório, com um laboratório de certificação, foi-se feito o teste com a ponteira e depois foi-se feito o teste com o nosso equipamento e ele atendeu a todos os requisitos necessários. Desbalanceamento resistivo, como é que funciona? Bom, o loop resistivo é a soma do valor ômico dos dois pares. Beleza, isso é até um pouco mais fácil, facilmente os fabricantes conseguem fazer. O desbalanceamento resistivo é a subtração desses dois cabos. Então, qual que é o valor, qual que é a diferença em valor ômico de cada uma das vias desse par? A diferença também tem um valor de norma e ele deve ser certificado. E no PoE? Por que isso é importante? Porque no PoE você vai mandar do positivo e o negativo através de cada par. Então, seguindo o AT, você manda lá no 1, 2 o par positivo. No 3, 6 você manda o negativo. No padrão AF, você manda no 4 e 5 o positivo e no 7 e 8 o negativo. Então, existem ainda por cima esses dois padrões de PoE, o AT e o AF. No AT você tem 1, 2, 3, 6 como positivo e negativo. No AF você tem o 4 e 5 e o 7 e 8 como positivo e negativo. Tá ok? Mas vejam aqui que você manda metade da carga num fio e metade da outra carga num outro fio. Então, eu estou mandando no fio 1 metade da minha potência. No fio 2, a outra metade da minha potência. Somando as duas, você tem a potência completa. Se você tem uma diferença muito grande entre os pares, e aí por isso, do desbalanceamento resistivo não ser muito grande, ou seja, o valor ômico dos dois tem que ser muito próximo, você perde uma potência muito grande. Quando você perde essa potência muito grande, um dispositivo que deveria ser alimentado por PoE não vai funcionar. Tá ok? E isso é o que vai dar a maior sobrevida ao cobre. É por isso que é extremamente importante que o categoria 8 seja pensado no futuro para o Power Ethernet. Então existe o Power Ethernet Plus, o Plus Plus, onde você vai chegar até 60 watts. Como é que você consegue chegar até 60 watts de potência na outra extremidade do cabo? Só quando você tem muito mais liga de cobre no material, quando você consegue ter NVPs, velocidades de menor propagação, extremamente altas, e quando você consegue manter o desbalanceamento resistivo desses pares num valor muito baixo. E você só deve conseguir fazer isso em cabos de categoria 8 no futuro. Então, para conseguir as potências necessárias, é por isso que o categoria 8 vai ser importante. Então, essa é a única coisa que está dando sobrevida, porque basicamente um cabo de categoria 7 e 8, o valor monetário dele é extremamente alto. Onde que você vai usar então? No PoE. Fora isso, se você não vai utilizar do PoE, teoricamente você deve seguir no mundo da fibra ótica. Então, para quem precisa de maiores velocidades acima do 10 gigabits por segundo, teoricamente essa pessoa deveria ir para a fibra ótica, a menos que ele precise entregar essa transmissão de dados com o Power Ethernet. Então, por enquanto, ainda não existe uma tecnologia para entregar potência através da fibra ótica, né? Existem estudos para fazer isso, mas a potência recebida é extremamente baixa, acaba que não consegue fornecer ou alimentar um dispositivo que esteja na extremidade remota. Então, por enquanto, o PoE é o que vai dar essa sobrevida ao cobre. Ok? Bom, então tem aí o AT e o BT, que é a próxima sequência, né, que é o PoE++, onde você tem os 60 watts. Então, isso é o que deve dar, como eu falei, a sobrevida. Já tem, então, qual que é o valor aí do P2P. E aqui o cabo famoso, cabo, inclusive um artigo no LinkedIn do cabo CCA, ou aqui no Brasil chamado de bimetálico. O que são esses cabos bimetálicos? Eles são cabos que foram estudados ao longo do tempo para a parte elétrica, onde você tinha lá
Um estudo diz o seguinte: toda vez que você tem um sinal modulado ao longo do tempo, esses elétrons que estão modulados ao longo do tempo, eles não vão trafegar no meio da mídia, eles vão trafegar na borda dela. Então eu podia colocar lá qualquer coisa na alma do cabo, porque os dados vão estar propagando na borda. Então eu coloco um cabo, por exemplo, de alumínio, revestido por cobre, é esse, né, a sigla do CCA, Copper Clad Alumínio, um cabo de alumínio revestido por cobre, e aí os elétrons vão caminhando na minha borda. Bom, quando você tem esse tipo de cabo no par trançado, no UTP, e você começa a entregar dados, o sinal de dados é modulado ao longo do tempo. Então, esse sinal modulado ao longo do tempo, ele também vai transmitir nas bordas. O problema é o seguinte: e quando você injeta o Power over Ethernet? O Power over Ethernet é um sinal não modulado ao longo do tempo, é um sinal DC. Logo, ele vai ser transmitido no meio da mídia. Quando você faz isso, duas coisas acontecem. A primeira é que você esquenta o cabo. Ao esquentar o cabo, você começa a atenuar mais o cabo, você começa então a perder pacotes. Então, a sua transmissão de dados começa a falhar. E o segundo ponto é, esses cabos, obviamente não foram certificados, eles não podem ser certificados, a Anatel proíbe um cabo par trançado que não tenha um único exclusivo material. Então esse tipo de cabo é proibido no Brasil, tanto é que a Anatel, quando consegue pegar, ela remete de novo à sua origem, ele não pode ser utilizado no Brasil. Mas ele é um problema, porque se esse cabo esquentar demais no ambiente não controlado de temperatura, ele pega fogo. É óbvio, ele não é livre de halogênio, as pessoas vão morrer primeiro com asfixia por causa dos gases clóris, ok? Então, muito cuidado, esse cabo está proibido de ser utilizado no Brasil para esse tipo de coisa. O que eu tenho pegado o pessoal burlando esse tipo de coisa é o pessoal coloca na importação que esse cabo foi feito para telefonia. E em telefonia esses cabos acabam passando. E aí depois o pessoal acaba comprando de forma incorreta, achando que esse é um cabo que pode ser utilizado, quando na verdade não é. Então, infelizmente, tomem cuidado. Já vi casos onde foi feita a denúncia de que esse tipo de cabo está sendo usado. Um instalador que está utilizando esse aqui, ele é, agora ficou comum o termo, né, levado coercitivamente a esclarecer detalhes sobre isso. Ele é fichado, ele vai depois responder, já vi os casos onde ele respondeu civilmente, penalmente só se a obra tivesse sido entregue. Então se a obra tivesse sido entregue com aquele cabo, ele seria responsável penalmente por conta do risco à saúde humana. Então, tome muito cuidado, muita atenção nesse tipo de cabo, porque isso é um problema muito sério para todo mundo, ok? E aí, uma foto dele, esse cabo CCA, categoria 5E, E maiúsculo, segunda inicial de C maiúsculo, com as suas marcações, e aí fala inclusive verificado TIA, o que é impossível, porque a TIA também não permite cabos como esse. Bom, quando você faz um teste de categoria 5E, permanente limpo, por exemplo, ele passa. Então ele é um bom cabo. Ele não foi verificado aqui, e vocês podem verificar que os valores são diferentes dos valores de resistência. Quando você faz o teste com o mais alto, conforme norma, então, para quem tem o Versity, pode entrar lá, pode ver as categorias TIA e ISO, você vai ver que no final existe uma opção para testar com o mais alto. Quando você testa com o mais alto, o desbalanceamento resistivo e o balanceamento resistivo serão testados. E aqui você tem a falha. Ok? Então, por enquanto, existem os dois parâmetros, categoria 5E para canal equivalente link, com opção simples e com opção mais alto. Para quem for cliente e estiver escutando, solicitem sempre o mais alto. Dessa forma, você garante que você não tem um desses cabos CCA sendo instalados. Fora isso, você garante que o seu sistema vai atender ao Power over Ethernet. Então, se no futuro você quiser utilizar o Power over Ethernet, se você não fez esses testes de desbalanceamento resistivo, balanceamento resistivo, TCL e TCL, você não tem certeza se ele vai suportar. Então, já especifiquem, já solicitem e seja feito o teste com mais alto. Para os integradores que estão me escutando, que têm os seus receivers, entreguem isso como diferencial. Ou seja, eu consigo te entregar, senhor cliente, um teste com os parâmetros de norma completos,
com o desbalanceamento resistível e os TCLs, para que você tenha certeza que no futuro, daqui a 5, 10 anos, sei lá quanto tempo depois, você vai poder implementar no mesmo cabo que eu estou deixando hoje, o Power over Ethernet. Ok? Uma forma segura de se diferenciar de outros integradores que ainda não têm o equipamento da família Versive. Aí o zoom nos valores, como vocês podem ver, ele falhou quando a gente faz esse teste de desbalanceamento resistível. Ok, então, revisando, os testes de canal e permanente link agora tem adaptadores prontos para serem utilizados na categoria 8. Já recebeu a aprovação de diversos fabricantes, na nossa página do site tem lá todo mundo. A Intertech, a empresa verificadora, garantiu que o nosso equipamento é uma categoria 8 de nível 2G de precisão, que atende todos os requisitos da norma. Então, está aqui algum dos endorsements. Aqui já tem apenas alguns, parece que tem mais 6 para subir lá na página da Fluke, mas o pessoal ainda está colocando, digitalizando e aceitando os acordos jurídicos aí de aprovação. Mas são, então, alguns fabricantes que já têm o cabeamento categoria 8 e já testaram com o DSX 8000 os seus cabeamentos categoria 8 e eles batem com os certificadores. Não sei se vocês sabem, mas o certificador dos fabricantes, ele é diferente. Ele é um osciloscópio de bancada com vários dígitos de precisão. Se me falha a memória, 6 ou 8 dígitos de precisão. E aí o pessoal usa em campo, esses meus fabricantes usam em campo, né, para suas garantias estendidas, os equipamentos da Fluke. E aí você tem valores muito próximos desses equipamentos, esses osciloscópios, né, de bancada. Então, como é que funciona o tipo de teste? Então, no Permanent Link, você tem aí de tomada PET Panel 24 metros de cabeamento. Ok? Bom, quando você tem o canal, você tem aí essas conexões, você não pode ter nada mais no meio. Então, na categoria 8, esse é uma construção básica, ou de PET Panel para tomada, ou de PET Panel para PET Panel. Não pode ter um ponto de consolidação no canal para a categoria 8, tá ok? Máximo 30 metros. Por que 30 metros? Bom, a explicação lógica seria a atenuação. Essa é uma explicação mais simples. Quando você tem vários elétrons e precisam pegar no meio, nem todo mundo chega no final. Isso é o fenômeno da atenuação. Quando você tem a atenuação no link de 20 metros até 250 MHz, esse é mais ou menos o valor que fica apresentado. Então, o valor de norma é essa linha vermelha. Os valores que foram oferidos pelo nosso equipamento estão logo abaixo, cada uma das coresinhas representa um par. Quando você joga isso para 90 metros, olha só o que acontece. Ele fica muito próximo, encostando já na linha limite. Ok? Quando você passa isso em 30 metros para os 2 GB, olha só, então no categoria 8, os 30 metros de canal, esses são os valores já próximos à própria linha limite. Ou seja, se você extrapolasse mais do que os 30 metros, você dificilmente vai conseguir. Ok? Existem fabricantes que estão colocando comercialmente que os seus cabos categoria 8 vão poder atender até 50 metros. Mas eles estão o quê? Eles estão extrapolando a norma. Eles podem extrapolar isso a norma? Podem. Mas eles não podem fazer menos do que a norma exige. Tá ok? E categoria 6A para os valores de Next. Então aqui a categoria 6A, quando você extrapola ele para os 2 GB, você tem o categoria 8. Então, o categoria 8, o limite de Next categoria 8, nada mais é do que você continuar a linha limite até os seus 2 GB. Ok? Esses são aí os valores dos 2 GB. E aí chegamos, como eu falei, para ficar atentos aí à questão da malha. Por quê? Todos os certificadores do mercado, a não ser os da primeira Versive, fazem o teste de malha como um multímetro para seu teste de continuidade. Ele faz esse tipo de teste com o sinal DC. Esse sinal DC, então, quando ele tem continuidade, ele avisa que está ok. O problema é o seguinte, quando você pega, por exemplo, um fio que é shieldado, ou com aquela malha parecido com um cabo coaxial, e você puxa muito mais do que a tensão que ele permite, e você começa a estourar a parte desses cabos. Bom, a hora que você estoura parte desses cabos, mas uma parte permanece, vamos supor que tenha ficado 2 ou 3 fiozinhos dessa malha. Se tem continuidade, quando você faz o teste de malha, o que vai dizer?
que tem continuidade, que está ok esse cabo. Quando a gente sabe que não está ok, que foi rompido em algum momento do cabo, lá no meio dele, diversos fios dessa malha, deixando apenas alguns deles. A família Versive tem essa capacidade de fazer o quê? De você verificar que o caminho não está ok e te diz a quantos metros existe o problema. Tá ok? Então a gente faz o teste de malha com o mesmo tipo de sinal que a gente faz os testes de HD, TDR, né? Então o famoso TDR aí, onde você consegue fazer o diagnóstico do cabo. Então, essa é uma patente da Fluke, já há muito tempo, onde a gente consegue, além de certificar os cabos, a gente consegue resolver problemas. Então, para quem não sabe, desde a família DTX, você tem esse diagnóstico, onde você consegue, então, fazer a certificação e a hora que ela dá o falha, você consegue falar aonde está a falha em metros. Então, a quantos metros está o meu problema? A gente colocou esse mesmo tipo de diagnóstico para malha. E aí, o Allen Crosstalk agora. O Allen Crosstalk é o quê? Bom, essa explicação da atenuação, você tem elétrons de um lado que deveriam chegar do outro. Só que aí, parte da indução desses elétrons acaba sendo percebido no outro cabo. E é por isso, quando você aumenta muito a frequência, você começa a ter sinal demais. Então você vê que a mesma quantidade de sinal que chega na ponta do cabo, ela é percebida pela própria ponta emissora desse outro cabo. Ok? Então, essa é a explicação gráfica, né, da importância do Allen Crosstalk. Por conta da alta frequência, você induz mais facilmente elétrons no outro cabo. E aí? Bom, quando a terminação, quando o shield está feito de forma correta, perfeito. Quando o shield é feito de forma incorreta, é essa a cara que você vai ter no seu teste de Allen Crosstalk. Então, PowerSun Annex, esse A na frente do Next é o de Allen Near End Crosstalk. Então, qual que é o ruído entre pares, mas de cabos diferentes, ok? E aí ele falha. Aqui, mostrando aí, então, uma primeira certificação na categoria 8. Então, aqui já um cabo categoria 8, sendo testado em categoria 8 para canal, com seus novos módulos de DSX8000 e seus adaptadores de canal SHA-804, são da família já do categoria 8. Então, a categoria 8 já foi publicada, já está valendo. A norma dos equipamentos também já foi publicada, em novembro já está valendo. A gente colocou no nosso equipamento, tem tantos níveis de precisão de 2Z, 3, 3Z, 4, 5 e agora os 2G. E o J45 já está fornecido, tá ok? Pronto para ser testado. Ponto mais importante, fizemos, dentro da Bix existia um pavilhão de novos equipamentos, então uma parte da feira dizia única e exclusivamente a respeito de novos equipamentos, para quem pode ver aí em amarelo, Jim Davis, nosso showman aí, Jim Davis, ele estava lá expondo o DSX8000 e durante o pavilhão foi feita uma votação de qual desses, todos esses equipamentos aqui do pavilhão de novos produtos, a Fluke ganhou o prêmio de melhor produto no pavilhão de novos produtos. Ok? Então, o reconhecimento aí do nosso equipamento como o número 1 dos novos equipamentos, sendo aí votado pelos próprios visitantes. Agora, chegou aqui o final. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. Agora a gente vai seguir para a parte de perguntas. Eu vi já pulando algumas perguntas aqui. Está aqui os meus contatos. Fiquem à vontade para mandar e-mails. Está aí no celular também. O canal do YouTube, onde eu tento tirar a maior parte das dúvidas. Então, quando as dúvidas são muito comuns, eu tento gravar um vídeo para que mais pessoas possam, de uma forma mais rápida, né, ter acesso à resolução de problemas, a diagnósticos, esse tipo de solução. Então, fiquem à vontade para me mandar e-mails ou para no próprio canal solicitar coisas. Conforme eu vou tendo tempo, eu vou colocando novos vídeos aí para ajudar vocês. Tá ok? Bom, vamos... Bom, tem coisa no chat. Então, aqui o Alexandre já avisando que os APs da Cisco 1832 e 252 já estão vindos com a Wave 2 do AC, já estão disponíveis aí no Brasil. Tá ok? Então, a Cisco sempre a primeira, né? Chega com as coisas, já está chegando com a C fase 2. Márcio, sim, eu vou colocar esse
essa apresentação em PDF, que ela é muito pesada, né? Mas em PDF vocês devem conseguir baixar essa minha apresentação. Então não vai ter, obviamente, as animações, né, que tinha na apresentação, mas o material deve seguir para todo mundo que participou aí do nosso webinar. Vamos para a parte de perguntas e respostas. Vamos lá. Silvio pergunta qual é o status atual do cabeamento 7, 7A e 8 com relação à Anatel. Então, o pessoal da Anatel ainda não recebeu os equipamentos dele. O pessoal estava extremamente sem dinheiro lá, mas parece que o pessoal já fez a compra, mas está aguardando o equipamento de 7, 7A. Pelo que o fabricante diz, esse mesmo equipamento que eles compraram deve já conseguir fazer o categoria 8.1 e 8.2. Teoricamente, como no Brasil a gente segue a ABNT não se espelha na TIA, e sim na ISO. Então, se você pegar na ABNT 14565, que é a norma brasileira de cabeamento, ela diz respeito ao cabeamento no Brasil, que segue o padrão ISO, que é o padrão mundial. Então, lá você vai ver que as categorias não são chamadas de categorias, como na ISO são chamadas de classe. Então, o cabeamento na ABNT e na ISO, no 5E vai estar lá como um D, um 6A vai estar como o EA, um F e o FA também já estar lá o F na própria BNT. Mas, por enquanto, na Anatel, eles não têm o equipamento para fazer essa certificação. Eles devem receber isso no futuro, eu não sei se chega ainda esse ano, mas parece que eles já fizeram a aquisição desse equipamento, parece que está só com um problema no fabricante para trazer isso no Brasil, ok? Uma questão burocrática aí. Poxa, Islane, tá sem áudio. Espero que você tenha conseguido resolver o problema do áudio, porque, infelizmente, não dá para seguir sem o áudio. Ok. Javier, agradecendo a apresentação. Vamos lá. O que mais? Bom dia. Bom dia. Paulo, eu espero que a Mariana, que era a nossa host, tenha gravado. Eu vi em algum momento subir aí que a gravação estava sendo gravada. Não vejo exatamente em qual momento ela começou a gravar, porque não sou eu o owner, né, da webcast, então não foi eu que mandei gravar, mas eu sei, está aparecendo aqui para mim que está gravando. Espero que não tenha parado. Uma pergunta aqui do Rodrigo. Quem tem os módulos de canal equivalente do DSX 5000 pode usar no 8000? Sim. Quem tem os adaptadores de categoria 6, 6A, ou quem tenha comprado os não para o classe F e FA, pode utilizar ele no DSX 8000. Mas não adianta comprar os adaptadores do DSX 8000, do categoria 8, para querer utilizar no 5000. Eles nem encaixam. Então, fizeram pequenos perfis nos adaptadores para que o do categoria 8 funcione apenas no DSX8000, mas não se encaixe no 5000, mas o do 5000 podem ser utilizados no DSX8000, tá ok? Então, para quem quer testar uma categoria 6A, de repente pode até não querer gastar o seu adaptador de categoria 8 que comprou no seu DSX8000, pode ficar utilizando adaptadores da família do DSX5000, mas o inverso não vai funcionar. Então não adianta achar que só de comprar um adaptador de microambiente de canal categoria 8 e colocar no 5000 que vai funcionar, porque ele não tem hardware para isso. E para fugir desse problema, os adaptadores de categoria 8 não encaixam no DSX8000, mas os adaptadores do DSX8000 que são inferiores, né, de classes inferiores, vão funcionar no 8000. Tá ok? Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Mais perguntas? Não vejo mais perguntas. Deixa eu ver se eu acho mais coisa no chat. Subiu mais coisa no chat aqui, então o pessoal ainda colocou no chat. Vamos lá.
Esse aqui foi o que eu já respondi, vai estar disponível. Márcio pergunta, por que no treinamento da DSS Furcal, no seu capítulo 6, antiga apresentação, indica DTX 1500 certificando um 7A na frequência de 900 MHz? Olha, 1500 não consegue chegar na categoria 7A, ou SA, na verdade, né, porque não existe 7A ainda. Então, categoria 7A não existe, existe só a classe FA. O que tem é o 1800. Então, o 1800 chega nos 900 MHz, e aí você tem uma exemplificação gráfica, porque o classe FA existe lá um adendo que diz que você deve certificá-lo em campo até no mínimo 600 MHz. E aí, para conseguir fazer os 600 MHz, não tem um intermediário, né? Ele faz 500 ou 900, a gente testa ele 900 para poder preencher essa lacuna aí até os 600. Mas não 1500, tá? 1500 só chega até os 600 MHz, ele só chega até o 6A. Então, DTX, ELT, era o mais simplesinho, ele só consegue chegar até a categoria 6. Categoria 6A dá para ser feita com o 1500, mas a partir disso, do F ou FA, só o 1800 ou DSX 5000. Mas como eu já falei, família DTX já foi decretado o seu fim, DTX 1500 está no seu finalzinho de vida aí. Bom, tem mais coisa. No caso do Versive, ele se atualiza pelo módulo TIB, ou seja, 5.000 para 8.000. Eu não sei se entendi direito a pergunta, vou tentar esclarecer. Então, para quem tem um equipamento da família Versive, se virar, e for um de cobre, né? Virar na parte de trás, vai estar escrito o nome do módulo. Teoricamente, para quem tinha equipamento já há algum tempo, vai estar escrito DSX 5000 nesse módulo. E aí, como é que eu faço para ter um DSX 8000? Bom, para quem não tem nada, compre um equipamento novo. Para quem já tem alguma coisa, já tem o seu DSX 5000, pode comprar um módulo DSX 8000. Só consultar os nossos distribuidores. Na minha página também, no Onde Comprar, dá para consultar quem são os distribuidores. Mas você consegue, então, comprar módulo e adaptadores do DSX 8000 e do categoria 8. Ok? Então, é possível fazer uma atualização, mas uma atualização de hardware. Precisa de um módulo novo para ser colocado na parte de trás do meu Versive. Não é apenas software, tá ok? Porque o hardware é diferente. Ok, o Márcio, ele até já tinha colocado lá, VPX 1800, ok. Vamos lá, então, próxima pergunta. Qual a metragem máxima do link permanente categoria 8? Voltando aqui, não tenha ficado claro. Aqui. Então, link permanente, 24 metros, canal 30 metros. Ok? Lembrando que o canal não pode ter mais um ponto de consolidação, só pode ter 2 conectores lá no meio. Ok? Bom, eu acho que não tem mais dúvidas. Deixa eu ver se você subiu mais alguma coisa. Ixi, você acredita que o mercado de certificação irá ter um novo boom com categoria 8, principalmente considerando a crise econômica? Olha, não acredito que tenha um boom. Eu acredito mais que coisas pontuais em data centers ou em outros sistemas que necessitem do Power Ethernet vão acabar se utilizando disso. Então, existem o que eles chamam de early adopters, os caras que são fanáticos em tecnologia. Então, sai um modelo novo de iPhone, o cara compra. Sai um modelo novo de laptop, o cara vai lá e compra. Então, existem pessoas que são aficionadas por novas tecnologias. Esses caras, bom, já viram categoria 8, os caras, obviamente, visitaram essas feiras, né? E gostam de novas tecnologias, vão acabar adotando. Mas ainda vai ser num início muito tênue, porque o categoria 8,
ele é muito específico em comprimentos muito pequenos, velocidades muito altas, então somente caras que precisam muito disso devem acabar migrando para a categoria 8. A mensagem que eu estou colocando aqui a respeito do DSX8000 é que assim, quanto foi o tempo de vida que teve o DTX 1800? O DTX 1800, para quem tinha, para quem comprou o primeiro DTX 1800, agora esse equipamento deve ter, teoricamente, 13 anos de idade. E ele continua atendendo em diversos casos. Ele passa a não atender mais a partir do momento que você começa a chegar no 7A com 1 GB ou no categoria 8. Então, é agora que o DTX 1800 passou a não ficar mais, não suportar mais as tecnologias atuais, porque isso já é uma tecnologia atual, né? Já está lançada. Quem comprar, então, um equipamento da família nova, comprando um DSX 5000, vai estar comprando uma coisa que faz do 6A para baixo, que faz o classe F, FA, e deve fazer quando forem lançados, se forem lançados a categoria 7, 7A, só que é bem provável que a categoria 7, 7A possa ser um caso de natimorto. Então, talvez ela nunca seja implementada. Então, é bem provável que o pessoal pule, né, direto do 6, 6A para o categoria 8. E aí, comprando um DSX 5000, então qual é a diferença se alguém comprou um 1800 e um DSX 5000? Bom, poder fazer o F e o FA. Tá, mas e se isso for um natimorto? Acabar ninguém utilizando o F e FA? Bom, então não tem diferencial nenhum. E o DSX 8000? Bom, o DSX 8000, a categoria 8 já está pronta, né? O categoria 8 não está nem pronto o 7A, ela é uma categoria mais forte do que o 7A. Alguém que comprou o 1800 ou comprou o DSX 8000, esse cara sim tem uma diferença tecnológica muito grande, diferente de um DSX 5000, que a única diferença é o 7, o 7A, o F, FA, que talvez seja pulado aí pela norma. Então, essa é a dificuldade que eu tenho de continuar, talvez, vendendo o DSX 5000, talvez a coisa migre direto para um 8000 e fique vendendo apenas o DSX 8000, para que vocês tenham, integradores e clientes, tenham um equipamento que vai poder, daqui a 10 anos, continuar sendo utilizado, ok? Material PDF sendo automaticamente. Eu não sei, Genivaldo, quão automático vai ser o envio do PDF. Caso não seja, depois eu tenho que me acertar com o pessoal de marketing, depois eu mando, nem que seja manualmente, mas todo mundo deve receber isso. Mas, em todo caso, pessoal, anota aí o meu e-mail, richard.landim@fluxnetas.com. Para quem não receber, me manda um e-mail, me avisa, olha, não recebi, porque eu não sei qual automático vai ser o envio desse material. Consegue disponibilizar a apresentação com o áudio? Sim, a gravação deve seguir com o áudio. Então, teoricamente, vocês devem receber também o link para acessar a gravação. No caso de 6 a organização dos cabos tinha que ser feitos separados para evitar o AC. A categoria 8 vai seguir o mesmo conceito? Teoricamente, sim. Então, teoricamente, o mesmo conceito para evitar esse problema deve seguir. Então, a separação dos cabos. Então, por norma, existia lá um capítulo que falava que você tinha que separar fisicamente o teu cabeamento do cabeamento energizado, cabeamento elétrico, para que você não tivesse fluido eletromagnético e sem interferir nos cabos. Embora os cabos categoria 8 sejam cabos curtos e cabos que não vão ficar teoricamente no momento calmo, ele tem um caminho muito curto para ser seguido, né? Fisicamente vai ser até difícil ele seguir junto com a elétrica, mas dificilmente o pessoal vai seguir isso num capítulo à parte. Então eles devem mudar apenas outros capítulos, o capítulo de separação física vai continuar intacto, não vai, então, perder esse conceito, né, de deixar ele separado fisicamente. Na prática, vai ser até difícil manter ele junto, porque o componente é muito curto, né? Ok, acho que chegamos ao nosso fim. Pessoal, mais alguma dúvida que não ficou bem esclarecida, fiquem à vontade aí para seguir, senão eu vou encerrar aí o nosso chat. Agradeço mais uma vez pela presença e participação ativa de todos aí com as perguntas. Vejo que pelo menos o pessoal não estava dormindo na apresentação. Agradeço muito aí pelo tempo de vocês. Já que não seguiu mais nenhuma pergunta, eu vou interromper por aqui o nosso webinar e a gravação.
e fico à disposição caso o pessoal tenha mais. Então, espero que todos tenham notado aí o meu e-mail.